Graça e paz a todos. Neste momento nós queremos repassar algumas coisas sobre a constante observação que podemos estar fazendo do mundo que estamos vivendo. Na realidade, o Senhor Jesus disse assim, vigiai a todo tempo. Em todo tempo nós devemos estar vigiando, porque o dia e hora ninguém sabe, né? Nem os anjos, mas somente o Pai. Essa questão de estarmos atentos, vigilantes, para a vinda do Senhor, ela deve ser muito observada, porque muitas pessoas já não estão mais crendo nessa possibilidade, porque o materialismo hoje tomou conta, de certa maneira, da mente, da alma das pessoas. E muitas pessoas perderam essa sensibilidade ou até mesmo esta esperança da vinda do Senhor Jesus. E enquanto nós estamos partindo para esse lado do materialismo, de buscarmos as coisas e deixarmos o que é mais importante, nós estamos perdendo aquilo que talvez seja o mais importante e que a igreja sempre buscou, que é o reino de Deus. Nós sabemos que Deus já está reinando, Ele já reina em nossas vidas, já reina no meio daqueles que buscam ao Senhor. Nem por isso nós somos impedidos de cometer nossas falhas, nossos erros. Somos realmente cheios de defeitos e a nossa natureza carnal muitas vezes está reinando sobre nós. E eu percebo que ela reina quando a gente deixa de buscar e de viver espiritualmente. A Bíblia Sagrada normalmente diz que aquele que está em espírito, que viva em espírito. Isso quer dizer que nós precisamos viver espiritualmente. O apóstolo Paulo disse que nós estaremos assentados, amém? Quando a gente toma essa decisão de estar em Cristo, diz que nós estaremos assentados, nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Amados, isso é muito forte. Quando diz que nós estamos assentados juntamente com Cristo nas regiões celestes, claro que está falando espiritualmente, não está falando do corpo, não está falando dessa matéria, mas está falando no sentido espiritual, da nossa ligação, da nossa comunhão com Deus, e é por isso que nós estaremos assentados nas regiões celestes juntamente com Cristo. E é interessante que quando estamos assentados nas regiões celestes também com Cristo, a nossa posição é de cima para baixo. Ou seja, quando estamos vivendo em tempo espiritual, quando estamos vivendo em espírito, nós passamos a ver as coisas ou o mundo de cima para baixo. Quando estamos vivendo carnalmente, nós vemos todas as coisas de baixo para cima. E o que Deus quer ver? Deus quer mostrar que nós temos algo maravilhoso, porque nós reinamos juntamente com Cristo. Esse reinado, ele está falando de um reinado espiritual. Observe só que quando as pessoas perdem essa comunhão, essa alegria de estar compartilhando, de estar vivendo em comunhão, nós estamos doentes ou mortos. O apóstolo Paulo até citou isso quando na celebração da ceia, né, quando ele diz assim, olha, aqueles que realmente estão doentes, ou até deles que já dormem, ou seja, morreram, né, porque perderam a comunhão. São pessoas que não têm mais nenhuma reflexão espiritual do reino de Deus. O reino de Deus nos aproxima, ou seja, a vida espiritual nos aproxima do reino de Deus. Precisamos nos firmar verdadeiramente na presença de Deus e buscar o seu reino. A Bíblia diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Isso quer dizer, não é que nós devemos ficar aí sentados no sofá, só orando, não. Nós temos que viver uma atitude de vida, de sonhos, de realizações, enquanto estamos aqui na terra. Porém, uma coisa, nós precisamos buscar em primeiro lugar. Não está dizendo que nós não vamos buscar os nossos sonhos, mas em primeiro lugar buscar o sonho de Deus, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas.
É interessante que Deus se preocupa em acrescentar, né, aquilo que é material. Deus conhece minha necessidade, Ele conhece sua necessidade. Mas é verdade que nós não podemos viver alimentando essa natureza. Quanto mais alimentamos a nossa vida sobre a natureza carnal, mais vamos viver carnalmente e perdemos então essa sensibilidade, né? Que no mundo, nos estudos bíblicos, quando falamos sobre tricotomia, que é corpo, alma e espírito, nós vemos que o espírito, as funções da nossa vida espiritual, as funções do espírito é o quê? É comunhão com Deus, é uma consciência e é intuição. Ou seja, quando não estamos vivendo em espírito, nós não temos essa sensibilidade de ter revelação, de ter intuição com Deus. A nossa consciência não tem nenhuma acusação, ou seja, a gente pratica as coisas, mas a consciência parece que não está em ação. E a consciência é, na realidade, uma ligação, é o momento em que Deus também está falando conosco, através da consciência. Deus só fala conosco pelo Espírito, amados. Deus só fala conosco pelo Espírito. E precisamos entender isso, que Deus fala por meio do Espírito ao nosso espírito e não fala ao nosso corpo. Ou seja, aí é onde realmente vem o processo de nós estarmos vivendo em espírito. Porque quem vive em espírito, ou seja, quem está em espírito, deve viver em espírito. Que o Senhor abençoe.